Olá, amigos investidores! Sejam muito bem-vindos ao BPMcast, nosso podcast para tratar de assuntos de investimento no Brasil, no exterior, empreendedorismo e o que mais você quiser tratar por aqui. Não temos uma pauta específica, então fique à vontade para vir até aqui e trazer seus comentários. E se quiser participar, é só deixar uma mensagem nas redes sociais ou então um áudio aí na descrição aí do podcast. E eu vou ter o prazer em responder e agendar com você para a gente poder bater um papo por aqui, tá bom? E como não temos aqui uma pauta específica, que eu sempre digo, né? Hoje, nosso BPMcast vai falar um pouquinho sobre o ciclo de mercado. Então, eu li, né, o livro do Howard Marks, Dominando o Ciclo de Mercado, um livro muito bom, tá? Recomendo a todos aí. Então, vou falar um pouquinho do livro aqui e depois vou fazer algumas considerações sobre o que eu acho do momento atual, né? E depois eu vou passar aqui um checklist que tem no livro, que é algo bem legal aqui para a gente tentar identificar mais ou menos onde é que nós estamos nos ciclos, né? Então, olha só. Falando um pouquinho, então, do livro Dominando o Ciclo de Mercado, né? Um livro muito bom, um livro que mostra os ciclos de mercado, os vários ciclos, né? Dentro dos vários tipos de investimento. Destaco aqui um muito bom, que está mais para o final do livro, que quando ele fala do ciclo do crédito imobiliário. Então, as pessoas têm aquela máxima, né, de que comprar imóvel é sempre um bom investimento, né? Então, nunca vai perder com o imóvel, que compra terra não erra. Sim, depende muito de onde você está no ciclo e onde você está comprando. O ciclo imobiliário ele é um ciclo um pouco mais longo, né? Ele é um ciclo que você demora um pouco mais para poder ter um retorno, porque ele mexe um pouco aqui e lentamente ele vai refletir mais lá na frente. Então, por exemplo, hoje eu tenho ouvido aí alguns podcasts, lido alguns posts e tenho percebido na pele a alta do preço de material de construção e a falta de mão de obra qualificada de material de construção. Então, estou fazendo uma reforma lá na área externa da casa da minha mãe, uma piscininha, uma área externa assim, e o material está muito mais caro do que há um ano atrás, quando eu estava fazendo outra reforma lá, né? E a mão de obra também está difícil encontrar. Então, a gente já percebe, então, que, né, está faltando mão de obra, mas aí entram outras coisas, né? A parte da matéria-prima, o quase lockdown que nós tivemos, né? As empresas mandaram muita gente embora, diminuíram muito a produção de algumas coisas, reduziram o horário de trabalho e a conta vai chegando agora. Então a gente não tem material suficiente, não foi produzido material suficiente, o que estava em estoque vai acabando, a produção não vai dando conta da demanda de hoje, porque as coisas estão praticamente normais hoje em dia, né? E aí as pessoas vão utilizando aí o seu dinheiro, o crédito está um pouco mais fácil, os juros estão muito lá embaixo, isso estimula mais a economia e aí acaba que dá falta de material, né, e o preço sobe, né? Então isso aí não é só com material de construção não, estou trazendo aqui do material de construção porque eu já estou fazendo um gancho com que, né, eu estou passando com essa reforma lá na casa da minha mãe e com a parte do ciclo imobiliário que eu achei interessantíssima aqui do livro de Howard Marks. Mas ele fala aqui de vários ciclos, né? Dos ativos, quando que ele se encontra em baixo, quando que ele se encontra em alta. Então, na verdade, não é uma cartilha com relação direta, né? Exatamente o que ele fala ali vai acontecer hoje no mercado e a gente está num ciclo de alta. São indícios de que nós estamos, né, num ciclo de baixa ou num ciclo de alta, e isso daí no longo prazo até fica no positivo, mas você tem que saber identificar em que ponto do ciclo você está. Então, por exemplo, tudo leva a crer hoje em dia que nós estamos no topo de um ciclo de alta. Mas, quando que vai reverter? Né? Qual que vai ser o ponto máximo em que ele vai começar a reverter? A gente não sabe exatamente, né? Então, nós já estamos no topo do ciclo, ele continua subindo, mas não quer dizer que nós já não estejamos lá em cima, né? Podemos não estar no topo porque o topo é o topo. A partir do topo não tem mais nada, né? Mas nós estamos na alta de um ciclo, né? E aí ele traz alguns elementos muito interessantes aqui, que eu vou falar já já. Mas antes disso, continuando a falar do livro, se você não leu, eu recomendo, tá bom? No bpmilhão.com, eu vou até deixar o link aqui na descrição do vídeo, né? E dos podcasts, para quem quiser comprar lá na loja, na livraria do BP Milhão, tem ele, geralmente tem desconto lá, não é um livro caro, é um livro fácil de ler
E eu recomendo muito essa leitura e recomendo, inclusive, que você releia de tempos em tempos, para poder relembrar, né, os fundamentos, né, do ciclo de mercado e ficar mais atento na hora de colocar o seu dinheiro para investimento, tá bom? Eu acho que tem um pontinho negativo que não é bem negativo, mas se você já domina um pouco mais o mercado, já entende um pouco mais de economia, já está um pouco mais de tempo nessa vida dos investimentos, ele vai parecer um pouquinho redundante para você em certos pontos, tá? Mas isso não desqualifica o livro, muito pelo contrário, ele reforça sempre toda essa parte aqui do ciclo de mercado. E aí um negócio interessante, né, que eu acabo ouvindo bastante podcast, eu vou correr, e aí eu ouço o Fernando Uric, ouço Do Zero ao Topo, ouço o Resumo Cast, ouço, né, então vários podcasts, e acaba que eu não me recordo exatamente de onde eu ouvi alguma coisa, ou se foi até mesmo em algum vídeo no YouTube ou alguma coisa que eu li. Mas eu vi uma análise interessantíssima de que, como os governos estão injetando dinheiro, os bancos centrais estão injetando dinheiro na economia, a gente está chegando num momento em que ter o dinheiro, ter o papel moeda, ele já não está sendo tão interessante. E as pessoas estão comprando participações de várias coisas, como, digamos, reserva de valor. Né? Então, o ouro não é investimento, é reserva de valor. Bitcoin também não é investimento, é reserva de valor. Estou falando, né, assim, frases que a gente vê por aí. Né? E aí faz muito sentido qualquer coisa que você compre, se você não quiser mais ter a moeda, o papel moeda, né, o dinheiro. Então, o que acontece? As pessoas, o dinheiro está sendo inundado, estamos jogando dinheiro no mercado, e isso daí não é salutar no longo prazo, se não tiver um controle, né? Se você depois não retirar um pouco desse dinheiro, que, ao meu ver, não vão retirar, a inflação vai subir, enfim. Então, assim, o dinheiro ele vai perder o valor porque a inflação vai subir, estão jogando muito dinheiro no mercado, né? A proposta do Biden nos Estados Unidos é injetar mais dinheiro, aqui também nós injetamos dinheiro, enfim. E aí o que as pessoas estão fazendo? Estão comprando ativos, estão comprando coisas, digamos assim, porque é melhor ter coisas, ter participação em coisas, né, do que ter o dinheiro. Então, por exemplo, você quer comprar uma ação da Apple, uma ação da Coca-Cola, uma ação da McDonald's, né, uma ação da Berkshire, da Microsoft. São empresas que são sólidas, são gigantes, são robustas, existem há muitos anos. Né? Se você pode querer comprar uma Johnson & Johnson, uma Procter & Gamble, então assim, são empresas gigantescas. E às vezes nem sempre para ter um alto ganho de capital, e sim para você manter o seu dinheiro lá. Né? Então assim, eu vou pagar o preço de agora para manter o meu dinheiro lá naquela empresa. E se o dinheiro perder valor, pelo menos eu tenho participação na empresa e depois eu posso vender no futuro. Obviamente, se várias pessoas resolverem vender na mesma época, o preço vai cair e aí você vai perder um pouco do seu dinheiro ali. Mas, em tese, se você não precisa do dinheiro para agora, se você não pretende vender, ou se você vender, mas vender, né, pouca coisa, em doses, provavelmente você vai estar mantendo o valor do seu dinheiro no longo prazo. Então, olha só, por exemplo, imagine uma pessoa que tinha 1 milhão há 10 anos e resolveu fazer isso. Pensou nisso. Né? Falou assim, não, eu vou fazer o seguinte, estou preocupado aqui com o meu dinheiro. Então, inflação, então o que eu vou fazer? Vou comprar um apartamento aqui de 300 mil, vou botar 200 mil em ouro e 500 mil eu vou investir em boas empresas. Né? Há 10 anos. Então, aquele 1 milhão, né, investido, ele hoje, né, não fiz o cálculo aqui, mas com certeza rendeu muito mais e trouxe muito mais valor para esse investidor, independente se foi no ouro, no apartamento ou até mesmo nas ações. Né? Mas ele manteve o dinheiro dele ali numa reserva de valor. Né? E eu ouvi essa teoria de que as pessoas estão comprando, a bolsa está a bolsa está subindo, o ouro sobe, imóveis sobe, Bitcoin disparou, passou de 100 mil reais. Né? Então, para mim faz muito sentido que as pessoas estão com dinheiro, né, recebendo mais dinheiro ou economizando mais, seja lá o que for. E agora o que eu faço com esse dinheiro? Né? O que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu já tenho um apartamento, o meu carro está bom, está quitado, não preciso, o que eu faço com esse dinheiro? Bom, eu vou deixar ele guardado em algum lugar, vou deixar ele guardado em ouro, vou deixar ele guardado em ações, então por isso também o mercado está subindo e está em toda essa euforia aí, né?
E aí isso vai levando mais ainda o topo do ciclo de mercado. Então, não que as empresas não estejam indo bem, as empresas de tecnologia estão indo bem, mas o quanto. E aí, quando infla demais tudo isso, é que chegamos à bolha, né? Mas que, ao meu ver, ainda não é o caso. Então, eu achei essa teoria bem interessante, né? Falando um pouquinho do Bitcoin, o Bitcoin passou de 100 mil reais. Então, eu mesmo eu botei 2 mil reais em Bitcoin só. Aquela série que eu faço, Estratégia com Bitcoin, que está lá no bpmilhão.com. Então, depois eu vou fazer um outro BPMcast falando mais detalhadamente do Bitcoin, mas como eu não via fundamento, como eu não vi uma possibilidade de uso muito fácil, muito especulativo, tinha um monte... Enfim, um investidor um pouco mais raiz, conservador, com base nos fundamentos, eu não entrei de cabeça no Bitcoin. Mas, confesso, hoje, após alguns anos aí, eu comecei a estudar o Bitcoin em 2017. Eu fiz 2 ou 3 posts na época, que está lá no bpmilhão.com também, entendendo o Bitcoin, entendendo o blockchain. E naquela época eu não me sentia seguro para investir no Bitcoin. Porém, quem arriscou, colocou parte do seu capital lá, viu quadruplicar, quintuplicar, né? O Bitcoin, ele já esteve aí $3 mil e agora, e isso em pouco tempo, né? E agora ele está aí, né, em $20 mil. Então, parabéns para essas pessoas que tiveram resiliência e confiaram aí na criptomoeda, né? Não foi o meu caso, mas eu botei 2 mil reais, a cada 10% que caía eu comprava 100 reais, e a cada 15% que subia eu vendia 100 reais para tentar fazer um lucrinho ao longo do tempo, e realmente eu fiz um lucro, e quando ele chegou a 90 mil reais, né, que subiu muito rápido, em novembro ele subiu praticamente mil reais por dia, olha só a insanidade do Bitcoin, subiu R$1.000 por dia em novembro, né? Então eu deixei lá a partir dos 90 mil, não vendi mais nada, ele passou de 100 mil, e aqueles 2 mil que eu coloquei hoje está em 3.600 e alguma coisa, mais ou menos 3.700, então já tem aí um rendimento de quase 100% daquilo que eu fui comprando lá, né? Então, Bitcoin ali como uma reserva de valor, e tem uma grande teoria ainda sobre essa questão do Bitcoin que eu preciso estudar um pouco mais. Tá caro? Tá barato? Tá na hora de comprar? Não sei, não tem como saber exatamente, né? Então, ele estava caro a 40 mil reais, estava caro a 50 mil reais, estava caro a 80 mil reais, estava caro a 90 mil. Está caro a 100 mil? Não sei. Mas o que eu digo vá com calma, né? Vá com parcimônia. Não dê all-in em Bitcoin em 100 mil reais cada um. Mas, se você quiser, tudo bem. Só que a gente tem que se preocupar aí, né? A gente nunca sabe o que está por acontecer amanhã. Mas, enfim, diversifique, tá? Não fique preso aí a um único tipo de ativo. Então, eu vou agora mostrar aqui um checklistzinho, né? Vou comentar aqui que Howard Marks cita lá no livro Dominando o Ciclo de Mercado, né? Então, se você tem um livro, na página 218, depois você confere lá, tem uma listinha, né? Que ele chama o Guia para Avaliação do Mercado. E ele fala lá que não são pontos científicos, nem quantitativos e nem quantificáveis, né? Então, é só assim, um guia, tá bom? Que ele chama ali, Guia para Avaliação do Mercado. E ele faz algumas perguntas, por exemplo, e você marca lá a resposta que você acha que está vivendo no momento, né? Então ele pergunta, a economia está vibrante ou está lerda? Aí você vai lá e marca, bom, a economia está vibrante, ó, está subindo tudo, subindo Bitcoin, subindo ouro, subindo imóvel, subindo ações, subindo REIT, subindo ETF, está subindo tudo. A economia está vibrante. E a perspectiva, está positiva ou está negativa? Os emprestadores, né, estão famintos ou estão reticentes? Né? Como que está aí o crédito na praça? Né? O capital está abundante ou está escasso? As condições contratuais estão fáceis ou estão restritivas? Taxa de juros. As taxas de juros estão baixas ou estão altas? Os ganhos estão estreitos ou estão extensos? Bom, se o Bitcoin subindo R$1.000 por dia, né, em novembro, aí você já tira para onde vai, né? Os investidores estão otimistas ou pessimistas? Estão ansiosos para comprar ou estão desinteressados em comprar? Os donos de ativos estão felizes por tê-los ou não veio a hora de se desfazer deles? Né? Então a gente olha aí ativos como o Fiverr, Fastly e alguns outros ali, né, que eu comento sempre que eu tenho em carteira, né? EPR, que chegou a $13 e agora está em torno de 37,
né? Então, você está feliz por ter esse ativo ou você não vê a hora de se desfazer dele, né? Os vendedores são poucos ou são muitos? Bom, se o mercado está subindo, os vendedores são poucos e os compradores são muitos, né? Os mercados estão saturados ou estão famintos por atenção? E os fundos? Estão difíceis de entrar ou estão abertos a qualquer um? Há novos todos os dias? Ou as aplicações só nos melhores? O desempenho recente está forte ou está fraco? Bom, a gente vê aí a Bolsa brasileira passou de 105 mil pontos, né? Agora que eu estou gravando aqui esse BPMcast, deixa eu ver aqui mais ou menos onde ele está. Em torno de 107 mil pontos, né? Então, olha aí, ó, para onde que está, né, o desempenho aí. Preços ativos, alto ou baixo? O risco está alto ou está baixo? Então, Bitcoin subiu, disparou para 100 mil reais. Comprar ele agora, o risco está alto ou está baixo? Né? Tem várias empresas aí, Nvidia disparou, Equinix, várias empresas dispararam demais aí o preço. Como é que está o risco dessas empresas aí, né? Qual é a perspectiva de um upside? Aumenta ou diminui agora, né? Então, para mim, diminui, né? As características mais populares são agressividade ou são cautela e disciplina? Bom, quando a gente vê tudo subindo, né? Então, tá mais agressivo aí, né? E erros comuns. Comprar demais ou comprar de menos? Pagar para ver ou cair fora? Assumir risco demasiado? Não assumir risco algum? Então, isso aqui são alguns dos itens aqui que ele assinala, né? E aí, depois tem aqui toda uma explicação que se você escolheu aqui mais, um ou outro tem quase um gabarito aqui, é hora de você ficar atento porque nós estamos aí na alta de um ciclo ou na baixa de um ciclo. Então, é muito interessante essa parte aqui do ciclo de mercado, porque estamos no final do ano, né? Eu estou gravando aqui o BPMcast no dia 23, na segunda-feira, ele vai ao ar amanhã na terça-feira, 23 de novembro, e tá tudo subindo aqui, né? A gente olha aqui, o SP está subindo 0,83, o Bovespa Futuro está subindo 1,14, né? E estamos chegando em dezembro, onde as pessoas têm férias, 13º, um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali, e elas querem investir. A mão coça, né? A gente tem o FOMO, né? O Fear of Missing Out, se você ficar de fora, e a gente vai colocando mais dinheiro, vai colocando mais dinheiro. E então é interessante você analisar se não é importante agora que você tenha um caixa, né? O quanto já subiu, o quanto esticou, será que tem muito mais espaço para esticar? Será que na virada do ano a gente não vai ter aí pelo menos uma realização de lucro aí? Então é isso que tenho que observar. Onde nós estamos no ciclo de mercado? Respondendo todas essas perguntas aqui de Marx, onde que mais ou menos nós estamos? Nós estamos um pouco mais em cima ou estamos um pouco mais embaixo? Então a gente tem que ter um pouco de cautela aí, né? Eu lembro muito bem que em março, no auge da pandemia, lockdown, preços despencaram até 70%, principalmente os REITs, né, de entretenimento, hotéis, caíram demais, como eu falei. EPR é um REIT que ficava ali na casa de $70, entre 60 e $70, e caiu a 13. Isso uma empresa com 1 bilhão em caixa, com dívida só em 2023, e suspendeu o pagamento de dividendos para manter toda a estrutura financeira. E mesmo assim o ativo foi a 13. Quem acreditou e comprou a 13 está nadando de braçada, porque o ativo está em 37. Né? E eu, por exemplo, tenho a 70, tenho a 60, tenho a 50 e o meu preço mínimo é 26. Então eu estou com um preço médio ali em torno de $45, que está abaixo do preço atual, mas estou muito confortável com ela. Pretendo até comprar mais um pouquinho, mas é que surgiram outras oportunidades. Né? E eu acho aí que a 50, 55 EPR deve chegar com facilidade, aí, principalmente confirmando a vacina. E, antes de finalizar, para mostrar para vocês, né, eu tenho um vídeo que eu fiz da ESRT, REIT, Empire State Realty Trust, onde eu fiz apresentei a empresa, né, disse como que o REIT se comporta, o que tem dentro dele, e uma das fontes de renda é o observatório lá no Empire State Building, lá em Nova York. Já estive lá algumas vezes, realmente é sensacional, é legal. O mundo inteiro passa por lá para ver aquela vista, e eu achei uma oportunidade na época porque tinha caído bastante. A hora que as coisas começassem a voltar, Nova York não vai morrer, não vai deixar de ser o centro financeiro do mundo, pelo menos esse ano, o ano que vem. Tá bom? E aí, na minha concepção, ela ia subir. E logo depois que anunciou a vacina, né, para minha felicidade, o ativo, não comprei na mínima,
comprei a 6,50, mas ela chegou a 5,30. Né? Eu ia até comprar mais, mas acabou que eu não tive a oportunidade. Quando eu mandei o dinheiro, ela já tinha subido. Enfim, aproveitei outra oportunidade de compra. E, para minha felicidade, ela hoje está a mais de 40% já na carteira. E eu comprei justamente para fazer um swing trade, então 50% já devo me desfazer dela, porque eu já vou estar satisfeito no pequeno período que eu tenho ela, né? Já vou estar satisfeito com esse ganho, que vai ser um ganho que eu vou pegar e comprar um outro ativo para o longo prazo. Tá bom? Então, por hoje é isso aí que eu queria trazer para vocês. Dominando o Ciclo de Mercado, Howard Marks, livraria do BP Milhão. E também, se você não faz parte, quer fazer parte do Clube do Livro, nós temos um Clube do Livro no Telegram, onde a gente comenta os livros que a gente está lendo. Esse daqui já comentei um pouco, mas não tem problema nenhum de você chegar lá e fazer alguma pergunta e comentar. Estou agora na segunda parte da Revolta de Atlas, e o próximo livro, eu estou pensando ainda, né? Tem aqui 2 livros que eu ainda não li, tá bom? Eles estão aqui bem guardadinhos, ó. São esses 2 aqui, ó. Então, nós temos aqui, ó, o Princípios de Ray Dalio, tá? E nós temos também o Rápido e Devagar, de Daniel Kahneman. Então, são livros considerados aqui bem grandes, né? E aí eu vou ler a segunda parte da Revolta de Atlas, depois eu vou começar um dos 2, e aí que tal você fazer parte do Clube do Livro e dar a sua opinião sobre o que você está lendo. Tá bom? Então, por hoje é só, pessoal. Nos encontramos então no próximo BPM Cast.